Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 2h50 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. O preço dos chocolates disparou e pressionou a inflação para a Páscoa deste ano. A alta foi puxada pelo cacau, que subiu no mercado internacional. O preço do chocolate acumulou alta de quase 25% nos últimos 12 meses. O cacau no mercado internacional foi o motivo desse aumento. O reajuste supera a inflação geral do período e coloca o chocolate entre os itens alimentícios que mais pressionaram o bolso do consumidor. A alta acontece meses antes da Páscoa, marcada para o dia 5 de abril, data em que os brasileiros costumam comer mais chocolate. O preço do cacau, principal ingrediente na produção do chocolate, disparou após dificuldades no mercado internacional, principalmente entre os maiores produtores, Costa do Marfim e Gana. Em 2025, o Brasil importou 42 mil toneladas de amêndoas de cacau e exportou quase 53 mil toneladas de derivados da fruta. No Brasil, a crise global do cacau elevou os preços da matéria-prima e refletiu nos custos do chocolate, deixando produtos mais caros para o consumidor. No ano passado, foram produzidas mais de 800 mil toneladas de chocolates. Apesar do preço maior, o setor está confiante que a estabilidade da economia e baixo índice de desemprego vão favorecer o produtor. O consumo de bebidas alcoólicas entre adolescentes tem começado cada vez mais cedo no Brasil. Especialistas alertam que esse hábito pode trazer consequências sérias para a saúde física e mental. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 63,3% dos estudantes entre 13 e 17 anos já experimentaram bebida alcoólica. Quase metade afirmou que já ficou embriagada pelo menos uma vez. O início precoce do consumo está relacionado à curiosidade, à influência dos amigos e à pressão social. Mas o que muitos jovens não sabem é que o cérebro ainda está em desenvolvimento, como explica o médico cardiologista Dr. Diogo Campos. O cérebro desse adolescente ainda está em formação, então aqueles neurônios ainda estão se desenvolvendo. Uma vez que a gente coloca uma substância tóxica naquilo ali, nesse turbilhão de desenvolvimento, a gente corre riscos, primeiramente, de um desenvolvimento mais lento, de perda de performance nas suas atividades interpessoais, de atenção, de ansiedade, enfim, e o risco da dependência no futuro. Então, isso é um grande problema que a gente corre de forma inicial. Quanto mais cedo ele bebe, mais a chance dele criar uma dependência. Quanto mais cedo eu inicio o álcool, maior a probabilidade de eu gerar uma dependência e ser um abusador no futuro. Além dos impactos no cérebro, o consumo frequente de bebidas alcoólicas pode alterar o ritmo do coração, contribuindo para o desenvolvimento de doenças cardíacas ao longo da vida adulta. Cada vez mais a nossa população está infartando mais cedo. Por quê? Qual o motivo disso? A ciência está atrás. E uma das causas disso, sem dúvida nenhuma, é os hábitos de vida. E os hábitos de vida da nossa população, como a gente já salientou, está bebendo mais cedo. Ou seja, está bebendo mais cedo, está bebendo mais. O álcool é tóxico para o coração. Isso é uma verdade absoluta. Antigamente saiu um estudo falando, tomar uma tacinha de vinho por dia pode proteger o seu coração. Estudos mais modernos dizem que isso não é uma verdade e muito pelo contrário. A gente incentivar o uso do álcool, só lá na frente teremos problemas. Especialistas reforçam que o diálogo entre pais e filhos e a conscientização nas escolas são fundamentais para reduzir o consumo precoce e proteger a saúde dos adolescentes. Segundo o médico cardiologista Dr. Diogo Campos, além de orientar, existem maneiras para direcionar o jovem que já vive essa realidade. Primeira coisa é nunca negligenciar. A gente não pode negligenciar aquele paciente, aquele adolescente que já tem uma dependência do álcool. Então, a primeira coisa é fazer o diagnóstico. Então, saber que aquele adolescente ele está dependente do álcool. E lembrando sempre da definição de dependência, que não é aquela dependência sempre mental e física. Ou seja, aquele adolescente bebe muito, todo final de semana, todo dia. Ele tem essa relação íntima com o álcool. Então, nós precisamos quebrar essa relação íntima com o álcool. O primeiro ponto é o diagnóstico. Entender que ele tem um problema. E o segundo, que é buscar ajuda. Então, existem hoje meios de tratamentos, seja psicológicos, psiquiátricos, existem medicações para ajudar isso, para que esse adolescente tenha todo o suporte para que ele realmente não colha os frutos lá na frente.
E aí sim, junto de uma equipe multidisciplinar, junto com o pai, o acolhimento da família, reduzir o máximo possível desse consumo de álcool, se possível, a zero na adolescência. E mudando de assunto, um estudo inédito mostrou que as mulheres brasileiras estão superando os homens nas corridas de rua. E com mais treinamento, a diferença na disputa de uma maratona, por exemplo, diminuiu. As mulheres passaram a ser maioria nas provas de corrida de rua no Brasil. Levantamento inédito da Cronomax, empresa de tecnologia especializada em cronometragem esportiva, revela que elas representam mais de 51% do total de concluintes no país. O estudo analisou 11.900.000 de resultados oficiais registrados entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025, formando a maior base de dados já examinada no Brasil sobre o desempenho de corredores amadores. Os dados também indicam que a diferença de performance entre homens e mulheres diminui conforme a distância aumenta. Nos 5 quilômetros, a variação média de tempo é de 19,9%, mas cai para cerca de 10% na maratona, sugerindo equilíbrio maior nas provas de resistência. Outro ponto observado é o avanço da modalidade entre jovens. A faixa etária de 20 a 24 anos lidera o crescimento em praticamente todas as distâncias, especialmente nos percursos de 5 e 10 quilômetros, refletindo a forte entrada da geração Z no esporte. Regionalmente, o Sudeste concentra a maior parte dos participantes, com 6 milhões de concluintes no período analisado, o que corresponde a 51% do total nacional. O Sul aparece na sequência, com cerca de 2 milhões de corredores, seguido pelo Nordeste. O Centro-Oeste e Norte completam o panorama, confirmando a expansão da corrida de rua em todo o país. A última edição do Jornal Toda Hora dessa madrugada fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Tenha uma boa manhã e até mais!